Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não Fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, não fechar o coração. Nós podemos fechar o coração a Deus? De jeito nenhum, né? Meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos juntos neste momento sabático e que tem também o sabor dominical, porque a celebração do domingo se antecipa a partir do momento que você quer se encontrar com Deus. E este encontro se faz aqui, diante da sua palavra, que agora nós ouvimos e meditamos, como também diante da mesa da Eucaristia, onde nós vamos buscar o alimento dele, o pão da vida. Ele, Jesus Cristo, quem traz a autoridade do Pai para conosco. É o Senhor que afugenta os males, exorciza toda coisa ruim da nossa vida e vem nos trazer força para a gente viver, para a gente se libertar e viver a vida nova que Ele espera de nós também. Então, por isso que a gente está aqui, porque nós temos fé, nós confiamos no Senhor. Feliz aquele que confia em Deus, nunca será desamparado. E é interessante porque a palavra de Deus fala do profeta. Lá no livro do Deuteronômio, Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, um dos primeiros livros, 5 livros, chamados Pentateuco. É um livro que trata da lei, das normas, mas no texto de hoje é interessante que fala de um profeta que vai trazer uma nova luz para o povo. Naquele momento, todo mundo esperava este profeta. 3 aspectos interessantes aí. Quem é o profeta? O profeta é escolhido por Deus. É Deus quem escolhe seus profetas. Segundo lugar, o profeta tem o dom do Espírito Santo. Ele não está sozinho, desnutrido, fragilizado. O Espírito de Deus toma conta do profeta. E o outro aspecto é que o profeta não fala por si mesmo, nem para si. Ele fala para Deus, ele fala para os outros, por causa do Senhor. É Deus quem o sustenta. Assim foi o profeta Moisés, foi o profeta João Batista, tantos profetas do Antigo e do Novo Testamento, profetas de hoje, porque anunciam a verdade, o bem maior. Naquele contexto, havia 3 tentações que estavam atrapalhando o povo de Deus. A primeira era a idolatria, quer dizer, os ídolos. Afastar de Deus, afastar do seu amor, era um povo que acreditava em Deus, um povo monoteísta.
Essa era a concepção de Israel. Deus é um só. Então havia o chamado politeísmo também, claro, naturalmente. Mas o problema da idolatria é quando se quer afastar de Deus e colocar ídolos nas coisas, nas pessoas, no dinheiro, né? Outra tentação era a injustiça que havia. Uns gozando do bom e do melhor, e a grande maioria sofrendo, faltando o necessário. Além do que, uma outra tentação, a chamada infidelidade à aliança de Deus. Deus quem trouxe a aliança do amor, e muita gente preferia viver no ódio, no egoísmo. E aí então é que nós falaremos do grande profeta que é o próprio Cristo Jesus. É o profeta por excelência. No Evangelho, ele entra numa sinagoga, como hoje aqui, dia de sábado, era o dia sagrado dos judeus. Jesus entra numa sinagoga, que era uma casa de oração, e começa a pregar, anunciar a palavra. De repente, um homem possuído pelo demônio, pelo espírito ruim, começa a provocar Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, nós sabemos quem tu és. Quer dizer, querendo tirar Jesus do sério. Ele não falava aquilo de coração, ele falava para provocar o Cristo, a sua ira. Jesus sabia muito bem qual era a intenção do espírito ruim. O espírito ruim aí na visão bíblica é tudo aquilo que provoca a morte, que não quer a vida das pessoas. Há aqueles que têm um espírito ruim, porque não querem vida. Não querem, por exemplo, que as pessoas sobrevivam. Pregam contra o mal, pregam contra a ciência, pregam contra a alegria, contra a libertação, pregam contra a vida da pessoa humana, que é dom de Deus. E aí então, esse espírito ruim está tomando conta de muita gente. E daquele homem no Evangelho que a gente citou agora. Jesus vai afugentar o espírito mau, vai exorcizar, vai tirar aquele espírito ruim daquela pessoa. Isto é, aquele mau pressentimento, aquela coisa que está lá, dominando o ser humano por dentro. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Para que nada venha nos escravizar. Nada, nenhuma tentação, nenhuma situação complicada, nenhuma coisa, né, que vá tirar a gente de Deus, do nosso amor, da nossa liberdade, da alegria de viver. O Padre Geraldo, outro dia, meditando uma palavra do Papa Francisco, tão interessante, né, do filme Francisco, um homem de palavra, um filme interessante. E o Papa falava, você jovem, você, meu irmão, pai de família, mãe, você criança, você tem a liberdade. Foi Deus quem lhe deu. Deus não vai tirar a sua liberdade, está na sua essência. Agora, a maneira de você viver a liberdade, aí está a sua alegria de viver. Aí está o dom de ser feliz. Se você souber usar bem a liberdade, você vai ter uma vida longa pela frente. Mas se você não souber usar, essa liberdade pode acabar matando você tão cedo, tirando a alegria da sua vida. É o que Jesus falou no Evangelho. Sai para lá, espírito ruim. Quer dizer, sai do ser humano tudo aquilo que não está bom para a gente poder viver. E as pessoas ficaram admiradas, assustadas, de alguma forma felizes ou mesmo, né, meio que amedrontadas. Mas a autoridade de Jesus é para o bem. A autoridade para o Cristo não é ficar bonito, importante, tal, status, não. A autoridade para Jesus é ajudar os outros. Está lá na origem da palavra autoridade, latina, do verbo augere. Fazer crescer os outros, fazer os outros crescerem na sua dignidade. Essa é a autoridade de Deus para conosco. É por isso, então, como fala Paulo, nada deve nos preocupar. Nenhuma preocupação humana pode tirar da gente a alegria de ser filho de Deus. Se você é casado, casada, viva bem sua vocação de amor, na fidelidade, no diálogo, na alegria de ser. Você é solteiro, viva bem também como solteiro. Você é celibatário, fez um voto de consagração, né, da sua virgindade, do seu celibato. Você também vai viver o amor a Deus. O que o ser humano tem que evitar é tudo aquilo que
possa prejudicar o seu caminho para Deus. Nós caminhamos para o Senhor e Ele nos dá a sua graça, Ele nos oferece seus dons, o Espírito Santo, a proteção da Virgem Maria, de São José, neste ano, para a vida da família. Portanto, como a oração falava no início, que nós possamos adorar a Deus de todo o coração. Não mudar isso. E amar as pessoas que precisam ser amadas. Todas precisam ser amadas, libertadas dos espíritos ruins, isto é, daquilo que não as deixa felizes, animadas e voltadas completamente para o Senhor. Então, que a palavra de Deus nos fortaleça para viver o seu amor, a gratuidade da alegria da vida e também o serviço comunitário, porque Ele é o Senhor, a Ele nós oferecemos a nossa vida, o nosso dom de amar.